admitir que alguma vez na sua vida você já ouviu falar sobre globalização? Mas o que realmente é a globalização? Veremos o que o professor de História Nivaldo tem a nos dizer sobre isso. Olá, professor Nivaldo, nós somos o Plantão Dr. Décio e nós estamos aqui para discutir algo sobre a globalização. O que você tem a nos dizer sobre isso? Então, globalização é um processo que ele começa desde o tempo das grandes navegações. E daí a gente está falando mais de 500 anos atrás. O que é esse processo das grandes navegações? O que está acontecendo há 500 anos atrás? O mundo está passando por uma transformação, saindo de um processo de organização social conhecido como um modo de produção feudal, feudalismo, e começa a entrar no período de transição, que é o surgimento do capitalismo, né? Por que isso tem a ver e o que isso tem a ver com a globalização? Tudo. Porque é nesse momento onde que uma nova maneira de produzir, uma nova maneira das pessoas se relacionarem começa a se dar. A produção, o consumo, ele deixa de ser algo local para também começar a se tornar algo mundial. E esse é o processo da globalização, isso é a globalização. É essa transformação ou essa conexão mundial, internacional, vinculada principalmente à perspectiva econômica. Naquele primeiro momento dessas grandes navegações é a do comércio. Isso vai se dar posteriormente até hoje com outras fases, daí sim com a Revolução Industrial, com uma Revolução Industrial que vai se transformando, vai se tornando cada vez mais tecnológica. A gente vai ter um processo que é a era do imperialismo e a gente vai chegar ao mundo globalizado que nós temos hoje. Globalizado num avanço tecnológico que é globalizado através das comunicações. A internet vem para ser isso, né? Para trazer cada vez mais esse mundo mais próximo. Isso que é interessante, né? As distâncias então são as mesmas, mas elas começam tu começa a diminuir elas ficam muito mais rápidas, né? De tu chegar num ponto ao outro. Professor Nivaldo, o que os consumidores têm a ver com isso? Tudo. Consumidores e globalização tem tudo a ver, né? A gente tem muita ideia às vezes que globalização é um lance que a gente está globalizando a cultura, está distribuindo conhecimento e assim por diante. Ponto. A gente distribui cultura e distribui conhecimento em função do consumo. Né? Esse é o ponto-chave da globalização, o consumo. O cara que está saindo, tem uma fábrica aqui em Sapiranga, ele está produzindo o sapato dele aqui, e ele quer vender esse sapato dele para o mercado europeu. Ele está pensando em cultura? Não, está pensando em consumo. Ele está pensando em quê? Bom, vou produzir o mais baixo possível aqui, a minha renda um pouco mais baixa possível aqui para poder vender a um preço bom e competitivo lá. Daí quando a fábrica sai daqui e vai para a América Central, o que ele está querendo com isso? Ele está querendo produzir mais barato para poder vender mais em outros lugares. Né? Obviamente, o consumo mais que a gente conhece, tem grandes marcas, né, que elas vão se tornar mundiais. Por que elas vão se tornar mundiais? Porque elas têm um bom marketing, elas têm um processo de venda desses produtos muito bom. E eles vendem o quê? Eles vendem cultura. Isso daí a gente não está distribuindo cultura, a gente está vendendo cultura. E a cultura se vende junto com a marca. Quanto mais consumidores que consomem determinada marca, melhor é o processo de globalização. Às vezes a gente acha que os jovens principalmente, né? Eu vejo, não, eu quero me tornar diferente, eu quero ser diferenciado, eu quero fazer tal coisa, eu quero não sei o quê. Mas às vezes os jovens acabam não se percebendo. Todos eles têm celular. Hoje em dia tem uma marca, e daí é do consumo, uma marca globalizada, que é a Samsung. Né? E daí tem o iPad. A Nokia, que era uma marca que há 5 anos atrás, grande marca de aparelhos celulares, acabou.
ela já não existe mais. Agora tu tem a Samsung e tu tem os iPads, certo? É isso. E todo jovem tem. Onde é que eu me diferencio de outro, qualquer outra tribo mundial? Se eu for sair daqui, uma japonesinha lá da idade de vocês vai ter um celular também. E vai estar no Facebook, tem bilhões e bilhões de pessoas. Essa é a ideia da globalização. Essa é a ideia do consumo. Cada vez mais tu ampliar o consumo. Para tu poder gerar esse processo todo de trocas comerciais, né? Se a gente pensar que a globalização é a globalização da economia, o que a economia precisa? Principalmente uma economia capitalista, de consumidores. Bom, isso é a síntese de tudo, certo? Sem haver os consumidores, não há como te ter uma globalização de hoje em dia. Tudo que ele produz, ele tem que vender. Onde é que eu produzi? Produzir, certo? Se eu produzir, eu vou acumular aqui um monte de produção e ela não vai sair para lugar nenhum. Então eu tenho que vender. Então cada vez mais eu vou ter consumidores. Daí é aquela história. Como é que eu vendo esse produto? Esse produto é através de marcas importantes. Eu faço marketing em cima disso. Gero demanda para ele, gero importância para ele. Né? O que a gente tem hoje que é de mais importância no Brasil? Um exemplo, carros. Né? Tu tem quantas marcas de carro? Dezenas e dezenas de marcas de carro. E tu está vendendo cada vez mais carros. Daí a indústria ameaça dizendo, olha, vamos entrar em recessão, não vamos conseguir vender carro. O que o governo diz? Diminui impostos. Diminui impostos para continuar vendendo carro. Então a gente está num ciclo também nesse sentido, né? Cada vez mais produzir para cada vez mais vender. E daí a gente entra em alguns problemas, né? Imagina a gente só produzir carro e vender carro. Hoje a nossa cidade, que não tem mais de 80 mil habitantes, ela tem um colapso nos dias de chuva. Porque tu tem carro para tudo que é lado. Uma cidadezinha desse tamanho, tu acha, vou andar livremente por transitando. Eu já não consigo. Eu tenho... Tem lugares onde o trânsito para. Exatamente por causa disso. Porque tu tem cada vez mais um consumidor cebado. Tu não tem uma estrutura para isso. E mais ainda, daí entra a questão do meio ambiente. O que a gente faz com tudo isso que a gente consome? Para onde vai tudo isso? A gente recicla? Só reciclar serve? Não. Como é que a gente faz em relação a isso? Né? O que a gente faz com o consumo? A gente diminui o consumo, a gente continua consumindo, a gente faz um capitalismo ecológico e daí a gente tenta comprar lápis que é de madeira reflorestada. Não adianta. A gente está acabando com a biodiversidade, vai chegar um momento que vai entrar em colapso. O que é preciso fazer em relação a isso? Diminuir o consumo. Tem que diminuir o consumo. Só diminuindo o consumo a gente consegue frear algumas coisas. E daí a gente entra na contradição. A globalização quer que diminua o consumo? Não. A globalização não quer. Se a gente for pensar, o modelo capitalista que a gente tem não quer que se diminua o consumo. Quer exatamente que a gente consuma cada vez mais para produzir cada vez mais. E as ideias sustentáveis a gente acaba deixando de lado. Né? Por quê? Eu tenho que trocar o celular todo dia. É um exagero, né? De 6 em 6 meses, um modelo novo. Eu tenho que trocar ele de ano em ano. Eu tenho que sempre comprar um carro zero. Tenho que estar sempre trocando meu carro. Tenho que estar sempre comprando o sapato novo. Qual é a qualidade disso, né? Onde é que fica isso? Onde é que tu pensa? Onde é que estão os valores que são outros valores, que são os valores além do consumo? Daí tudo é consumível, tudo a gente consome, tudo a gente tem que comprar, tudo a gente... Bom, cadê os outros valores da vida? Né? É isso que a gente tem que pensar. E a globalização, na verdade, ela não pensa nisso. A globalização que eu falo é a globalização do consumo, é a globalização da economia. E nisso ela não está interessada. Sobre marcas, sobre consumo, nos diga um exemplo sobre consumo global. O maior exemplo de consumo global que a gente tem, isso é fato, tem a ver com as multinacionais, é a Coca-Cola. Coca-Cola, toma Coca-Cola aqui no Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Sapiranga, tu vai tomar Coca-Cola lá em Bangladesh, ou lá no Nepal. Tu vai tomar Coca-Cola nos Estados Unidos, na Europa, lá na Letônia, na Estônia, tem Coca-Cola. Né? E a Coca-Cola, ela dita também o modo de vida, certo? Por que ela dita o modo de vida? Os jovens também
vão consumir um All-Star, outra marca, uma marca Coca-Cola. Eu vou querer consumir Coca-Cola em algum lugar. Se eu sair daqui e eu chegar lá na Rússia, em Moscou, pedir pro cara Coca-Cola, o cara vai me dar uma Coca-Cola. Ele é um exemplo de produto global e que dita uma uniformização. Os jovens consomem Coca-Cola, as pessoas consomem Coca-Cola. O que é Coca-Cola? Um refrigerante. Fato, consumir Coca-Cola muitas vezes, durante o mês, durante o dia, engorda, prejudica a saúde. Mas mesmo assim, tu consome. Coisa boa, no calor tu tomar uma Coca-Cola. É um exemplo de consumo global. Tá aí. Esse é um dos maiores exemplos de consumo global. Outros, bom, havia comentado com vocês sobre Samsung, né? Marca de telefone. Também, consumo global. Né? Todo mundo vai pensar em telefone, tu tem N modelos da Samsung. Até em algumas coisas interessantes. Se tu, vamos dar um exemplo aqui de Sapiranga mesmo. Eu saio daqui e vou numa loja, uma grande loja, que é o Big. O Big é da Walmart. A Walmart é uma indústria americana. É uma empresa americana que tem ramificações em várias partes do mundo. E vou olhar lá no setor dos celulares. O que eu tenho lá? Samsung dominando praticamente todos. A venda dos celulares, dos tablets e assim por diante. Né? Vou olhar as marcas de televisão, tem 3 ou 4 marcas de televisão também que são mundiais. É mundial isso. Né? Outro dia indo na rádio eu estava ouvindo os caras fazendo propaganda de um carro coreano. E daí para eles tornarem o carro coreano atrativo, eles disseram assim, mas ele é coreano, mas ele é produzido no Brasil. Então ele é brasileiro. Tudo bem, só que os lucros que esse carro coreano vai produzir não vão ficar no Brasil. Eles vão para uma empresa transnacional, multinacional e assim por diante. Eles não vão ficar aqui no Brasil. Então, exemplos de consumo global a gente tem muitos. Antes de vir para cá, estava vendo um programa na televisão sobre o Japão. Daí me chamou a atenção, assim, o Japão às vezes a gente tem aquela coisa milenar, com as suas roupas, aquela coisa toda, né? A gente acha que vai ser muito diferente. A menina do programa estava passeando pelas ruas de Tóquio. E as ruas de Tóquio, tirando a característica marcante dos japoneses, né? De terem os olhos um pouco mais puxados e assim por diante, e a língua, seria em qualquer lugar do mundo. Por causa das roupas, por causa dos carros, por causa dos costumes e assim por diante. Mesmo que eles tenham características diferentes de comportamento, de ideias, de trabalho, de produção, de tecnológico, se tu olhar aquelas pessoas, elas, o traço marcante deles acaba sumindo em função do consumo global, desse consumo uniformizado. A gente consome igual em praticamente todo lugar. A moda agora no Brasil é os caras que têm um pouco mais de dinheiro saírem daqui para ir consumir nos Estados Unidos. E eles vão consumir o quê? Coisas mais baratas. Quem sabe até coisas que são produzidas aqui e acabam comprando lá mais barato. Então tá, professor. Muito obrigada pela informação. Valeu por você. Valeu. Bom, agora que você já sabe o que é globalização, será que você sabe usufruir dela corretamente? Muitas pessoas se deixam levar pela globalização e acabam deixando de lado seu próprio gosto e seu próprio estilo. Então, ponha a mão na consciência e use a globalização ao seu favor. Use do seu estilo e lembre-se, quem faz o estilo é você. Americanas e cangurus australianos num zoológico de Londres, múmias egípcias e artefatos incas no museu de Nova York, lanternas japonesas e chicletes americanos nos bazares coreanos de São Paulo, imagens de um vulcão nas Filipinas passam na